Olá a todos! Estamos dando início a mais um estudo bíblico aqui no canal do Evangelho e nós vamos continuar estudando então o Evangelho de Mateus e hoje nós vamos analisar o capítulo 21 do Evangelho de Mateus, versículos de número 1 até o versículo de número 11, que diz assim o texto: Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão um jumento amarrado, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam a mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e em breve os devolverá. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde, montado em jumento, em um jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram o jumento e o jumentinho e colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Bom, esse texto ele é conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E nesse texto, Jesus ele é aclamado como rei. Existe aqui uma multidão gigantesca no meio de Jesus, tanto pessoas na frente quanto pessoas atrás, gritando, né? Hosana, filho de Davi, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. E tudo isso que a gente vê, essa honra toda que estão dando para Jesus, isso é um sinal. Isso são indicações que eles estão reconhecendo a identidade messiânica de Jesus. E toda essa linguagem, toda essa recepção, todos esses gestos e esses enfeites que a gente vê nos ramos, nos mantos que são colocados na estrada, tudo isso é uma forma de reconhecimento. Eles estão reconhecendo que Jesus é o rei descendente de Davi, aquele que vem para reinar, o rei messiânico, o rei que vem para libertar Israel dos povos inimigos, para restaurar a nação e para se assentar no trono de Davi. Havia toda essa expectativa messiânica entre os judeus quando receberam Jesus naquele dia em Jerusalém. Esse dia, irmãos, é conhecido também como o Domingo dos Ramos, na tradição cristã. E no caso, esse domingo ele dá início a uma sequência de acontecimentos que vão culminar na paixão de Cristo. O que é a paixão de Cristo? São os momentos em que Cristo começa a sofrer. E o sofrimento de Cristo, a angústia de Cristo, ela se inicia ali no Getsêmani e ela termina na cruz, no último suspirar do Senhor, quando ele está ali crucificado. Então, esse dia ele é um dia importante, mas por outro lado, vale ressaltar que esse povo todo que está aclamando Jesus é o povo que vai mandar, que vai pedir a Pôncio Pilatos para que o crucifiquem.
Então isso deve ser destacado. Bom, mas o que Mateus ele quer passar aqui nesse texto? Por que Mateus faz questão de relatar esse acontecimento? Mateus ele quer mostrar que mesmo que os judeus alguns dias depois tenham crucificado a Jesus, naquele dia o povo judeu, o povo de Jerusalém, reconheceu que ele é o rei Messias. Ele é o verdadeiro Messias. E esse dia não tem como apagar da história. Esse dia está marcado. E Mateus quer deixar bem claro que Jesus ele foi reconhecido como o Messias. Mas, infelizmente, ele não foi crido na maneira como deveria ser. O evangelho, a mensagem que ele trouxe ao mundo, ela não foi acolhida pelas pessoas e por isso que ele foi rejeitado. Mesmo tendo todos os traços de Messias, mesmo tendo todas as características do Messias, ainda assim ele foi rejeitado porque Jesus ele não atingiu as expectativas pessoais dos judeus. Os judeus não queriam um Messias para ser pendurado na cruz. Eles queriam um Messias que libertasse eles dos romanos e dos outros povos inimigos e restaurasse o reino de Israel. Só isso. Mas essa não era a missão de Jesus. Jesus não entrou na cidade para reinar. Ele entrou na cidade para morrer. Ele entrou na cidade não para receber uma coroa de ouro. Ele entrou na cidade para receber uma coroa de espinhos. Ele não entrou na cidade para se assentar num trono. Ele entrou na cidade para ser pendurado numa cruz. E ali, então, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Era disso que nós precisávamos, de um Redentor que nos substituísse, que fizesse a obra de expiação em nosso lugar. Bom, então, como nós podemos ver aqui, Jesus ele foi aclamado como rei messiânico, ele foi honrado de várias formas, mas esse texto ele destaca também 3 títulos importantes que revelam Jesus. E nós vamos ver que nesses 3 títulos nós temos algo a aprender sobre Jesus. O primeiro título se encontra no versículo 3, é o título de Senhor. E a gente pode ver ele aí no versículo 3 e o contexto em que ele é utilizado. É o próprio Jesus que se autoproclama assim, como o Senhor. Ele é o Senhor. E por que ele fala isso? O que ele quer nos ensinar com isso? Bom, aqui na passagem ele dá uma missão para 2 discípulos seus. Ele manda os seus discípulos para um povoado e lá no povoado ele pede para pegar 2 animais que estão presos e ele fala para desprender esses animais e levar esses animais até ele. No caso são 2 jumentos, uma jumenta, no caso, aqui parece que estamos falando de um jumento adulto e um jumentinho ao lado desse jumento, talvez seja até a mãe desse jumentinho. E Jesus ele faz questão que esses animais entrem com ele na cidade por causa da profecia. A profecia de Zacarias fala que o rei entraria montado em um jumento, em um jumentinho, cria de animais de carga. Esse texto se encontra em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. E os discípulos obedecem à ordem do Senhor. Até porque existe um ditado que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então os discípulos foram lá, fizeram o que Jesus tinha ordenado, sem questionar, sem titubear. Mas a ordem era um tanto complicada aqui. Se a gente for analisar, esses jumentinhos eles tinham donos. Esses jumentos eles estavam presos. Ou seja, eles tinham donos e Jesus falou para simplesmente ir lá e pegar
eles sem pedir permissão. E é por isso que a gente vê no verso 3, Jesus falando, olha, se alguém perguntar algo, se alguém questionar vocês, dizendo, por que vocês estão pegando o animal dos outros? Não é de vocês. Se perguntarem isso, você diga que o Senhor precisa deles. E aqui está a lição. Jesus, ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor do jumentinho. Ele é o Senhor dos donos do jumentinho. Ele é o Senhor dos discípulos. Ele é o Senhor da nossa vida e de tudo que nós temos. E é por isso que tudo que nós possuímos deve ser usado da forma como o Senhor quer. A palavra de Deus, ela nos traz muitas orientações sobre como podemos viver. E uma delas é sobre como devemos usar os nossos dons, as nossas habilidades, o nosso conhecimento, os nossos bens materiais. A Bíblia fala sobre como devemos aplicar os nossos bens materiais. Então, tudo isso são coisas nossas, de certa forma, são coisas que Deus nos deu. Ou, como eu gosto de dizer, são coisas que Deus nos emprestou. Somos só mordomos de tudo que possuímos. Afinal de contas, essa vida ela é passageira. E quando nós partirmos para a eternidade, nós não vamos levar nada daqui. Então somos apenas mordomos que recebemos emprestado algumas coisas do Senhor. E quando a gente partir, tudo que nós temos vai ser passado para outra pessoa, ou uma outra pessoa vai herdar aquele a quem o Senhor quiser dar, enfim. Então, a gente deveria se preocupar não em acumular coisas para nós mesmos ou para o nosso interesse, e não utilizar as coisas para o nosso interesse, mas buscar utilizar tudo que nós temos, todo o nosso tempo, todos os nossos recursos, todas as nossas habilidades, todos os nossos dons, conhecimentos, deveríamos usar tudo isso para o Senhor, para os interesses do Senhor, para promover a causa do Senhor e o bem do próximo. Nós deveríamos ser assim. Nós devemos usar tudo que temos com duas finalidades: promover a glória de Deus e promover o bem do próximo. Deveríamos ter essa mentalidade. E é isso que nós aprendemos em outras passagens da palavra de Deus, como por exemplo em Colossenses. Veja o que diz Colossenses, capítulo 3, versículo de número 17. Veja o que diz. Colossenses 3, verso de número 17 diz: tudo que vocês fizerem, veja, tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Tudo que nós devemos fazer, seja falando ou agindo, nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus. O que significa isso? Fazer em nome do Senhor Jesus. É você falar em nome de Jesus, vou fazer isso. É simplesmente isso? Não. Mas quando o texto fala que é para a gente fazer tudo em nome de Jesus, é fazer tudo sob a direção do Senhor Jesus, sob a ordem do Senhor Jesus. A expressão em nome de traz a ideia de representação, é a ideia de sermos representantes. Devemos fazer tudo como representantes de Cristo. E isso vai nos levar a refletir antes de tomar qualquer decisão. Antes de tomar qualquer decisão, pense: será que eu estou representando a Cristo ao tomar essa atitude? Será que eu estou representando a Cristo ao falar as palavras que eu uso diariamente? Ou eu estou representando o mundo? Estou representando outras pessoas? Estou representando os meus interesses, a mim mesmo? Então, as nossas ações e as nossas palavras vão mostrar a quem nós estamos representando. Vamos para o segundo título. O segundo título que nós vemos aqui, que revela algo muito importante sobre Jesus, em Mateus 21, é o título de rei. Jesus, ele é o rei que vai reinar
em Sião, como a gente vê aí no verso 5. Eis que o seu rei vem a você. E de fato, Jesus estava ali entrando na cidade e ele era de fato o rei. Ele é o rei que vai reinar em Jerusalém. E a prova disso está na sua humildade. Ele entra no jumentinho. Jesus nunca fez nada para se exaltar, para promover a sua glória. Na verdade, tudo que Jesus ele faz visando glorificar o Pai e abençoar os outros. E é por isso que quando o diabo quer que Jesus transforme pedra em pão, o diabo queria que Jesus fizesse algo em benefício dele. Jesus não veio fazer nada em benefício de si mesmo, ele veio fazer em benefício dos outros. Então por isso que Jesus responde ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele não transformou as pedras em pães, ele podia ter feito isso. Agora, na festa em Caná da Galileia, ele transformou a água em vinho. No meio da multidão, lá no deserto, ele multiplicou os pães e peixes para alimentar aquele povo. Então Jesus, quando era para beneficiar os outros, ele fazia milagres, ele fazia prodígios, ele abençoava muito, mas para ele próprio ele nunca o fez. E é por isso que ele entra no jumento. Ele poderia ter entrado em qualquer outro animal. Ele poderia ter entrado na melhor carruagem que existia naquela época, ou no cavalo de raça mais belo que existia naquela região. Ele poderia entrar do jeito que ele quisesse, mas ele quis entrar no jumentinho para ressaltar a sua humildade. Ele não vem para ostentar, ele vem para salvar. E essa é uma das provas de que ele é o verdadeiro rei. Mas se ele é o rei, porque ele foi crucificado no final das contas? Porque essa era a missão dele. Essa era a missão dele, ser crucificado. E a gente vê isso no capítulo 20. Se a gente voltar para o capítulo 20, a gente tem que lembrar disso. A gente não pode esquecer do capítulo 20. A gente vê aqui, por exemplo, no versículo de número 18, Jesus, ele já sabia o que ia acontecer. Ele sabia para qual motivo ele estava entrando naquela cidade. Ele não estava entrando para reinar, mas ele estava entrando para morrer. Ele não estava entrando para receber uma coroa de ouro de rei, mas para receber uma coroa de espinhos. Ele não estava ali para se assentar num trono, mas ele foi naquela cidade para ser pendurado numa cruz, no madeiro, para nos salvar, para nos dar a redenção que precisávamos. E ele fala aqui no versículo 18: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles os condenarão à morte. Jesus sabia que isso ia acontecer com ele. E veja o que fala aqui o versículo de número... Deixa eu ver qual é o versículo. É o versículo 28. Versículo 28, ele fala: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para isso, para dar a sua vida. Ele veio para servir, e ele serviu dando a sua vida em nosso lugar, naquela cruz. Então, foi essa a missão dele. Mas um dia ele virá para reinar. E a gente vê isso no capítulo de número 23, do Evangelho de Mateus, capítulo 23. No final do capítulo, a gente vê isso. Olha o que diz aqui, o capítulo de número 23. Jesus falando com a cidade de Jerusalém, falando com o povo de Jerusalém, com os escribas, fariseus e todos os demais. Pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa expressão foi falada ali na entrada triunfal. A gente vê ela no verso 9. Bendito que vem em nome do Senhor. É uma saudação messiânica. Essa expressão aqui, bendito que vem em nome do Senhor, é uma saudação messiânica. Ali, naquele momento, eles estavam recebendo Jesus como rei. Por isso que nós falamos que foi uma entrada triunfal. E eles falam essas palavras, que é uma saudação messiânica. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Só que depois daquele dia, alguns dias mais tarde, o Senhor foi crucificado.
E é por isso que Jesus, antes de morrer na cruz, ele fala com o povo de Jerusalém: vocês não vão me ver mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Isso significa que um dia Jesus vai voltar. E ele vai entrar em Jerusalém novamente. Mas dessa vez, quando ele entrar em Jerusalém, ele não vai ser crucificado novamente. Ele vai entrar para reinar. Ele vai entrar para se assentar no trono de Davi. Aí sim, a missão da cruz já foi concluída. Ele já morreu em nosso lugar, já ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, mas um dia ele vai voltar novamente àquela cidade onde ele foi crucificado. E naquela cidade onde ele foi crucificado, onde ele foi condenado, ele vai reinar nessa cidade. Ele vai, e o povo vai reconhecer que ele é de fato o Messias. A Escritura diz assim, lá em Zacarias e também em Apocalipse, que o povo de Israel vai lamentar aquele a quem transpassaram. Eles transpassaram Jesus quando pediram a crucificação dele, mas eles vão se arrepender, eles vão reconhecer Jesus como Messias, como Rei. E o último título que nós vemos aqui é o título de profeta, que está no verso 11. O povo de Jerusalém que estava por fora perguntou: quem é este? E aí eles dizem: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Bom, Jesus ele é o profeta por excelência, como nós vemos em Deuteronômio 18, versículo de número 18. Olha o que diz aqui, Deuteronômio 18, versículo de número 18. Tem uma profecia aqui que Deus fala para Moisés. Ele fala o seguinte para Moisés: Moisés, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta, como você, em cuja boca porei as minhas palavras. Ele dirá a vocês tudo que eu lhe ordenar. Só que é interessante essa passagem, por quê? Porque lá no capítulo 34 de Deuteronômio é dito o seguinte, Deuteronômio 34, no finalzinho do capítulo 34 de Deuteronômio, é dito que nunca mais, aqui, Deuteronômio 34, versículo 10, nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Ou seja, nenhum dos profetas do Antigo Testamento foram como Moisés. Então, quando Deus fala que levantaria um profeta como Moisés, ele está falando de um profeta único, de um profeta que está acima de todos. Ele está acima até do próprio Moisés na condição de Senhor, de Rei, mas ele é semelhante a Moisés na condição de profeta, e ele é chamado de profeta no capítulo 18 de Deuteronômio. Por que ele é chamado de profeta? Por causa da sua autoridade. Ele tinha uma autoridade parecida com a de Moisés. Moisés recebeu a lei diretamente do Senhor. E Jesus, sendo o Verbo encarnado, o Verbo de Deus, tudo que ele falava vinha do Pai. Era o Pai que estava falando através dele. E nesse aspecto, então, só Jesus foi parecido com Moisés. Mas é importante ressaltar que, nos outros aspectos, Jesus ele é superior a Moisés. Então, esse estudo ele nos mostra claramente que não existe ninguém igual a Jesus. Ele é o Senhor de tudo, ele é o Rei que um dia virá para reinar, e ele é o profeta com P maiúsculo. Ele é o profeta por excelência, e por isso ele é o único que merece toda a nossa honra, todo o nosso louvor, toda a nossa glória. Eu sei que às vezes a gente deposita as nossas expectativas em pessoas, em coisas, ou até mesmo na nossa própria capacidade, no nosso conhecimento, e nos frustramos, nos decepcionamos com as pessoas, porque as pessoas não têm aquilo que Cristo tem para dar. Só Ele tem a ordem certa para guiar a nossa vida, porque Ele é o nosso Senhor. Só Ele pode reinar com justiça nesse mundo, porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei que reinará em Sião e reinará sobre o mundo inteiro. E só Ele é o profeta que pode nos trazer a revelação de Deus,
e a vontade de Deus para a nossa vida. Então deposite sua esperança, suas expectativas e a sua fé nele, no Senhor Jesus. E com certeza a sua vida será muito melhor ao lado de Cristo. Deus abençoe a sua vida e continue acompanhando os nossos estudos aqui no canal do Evangelho. Até a próxima!